Oi pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui com mais um episódio do nosso estúdio TED Talks. Este é o episódio 008. Estamos muito felizes em receber de vocês aqui de novo. Eu sou a arquiteta Juliana Sisson, aqui é a Pris Amberlan, minha sócia. Juntas somos as hosts deste programa e sócias diretora do Estúdio T Arquitetura e Consultoria, que presta aí serviços de legalização, licenciamento, todo esse universo maravilhoso da arquitetura legal. Vamos? Bora. O assunto de hoje é licenciamento ambiental e o nosso convidado especial é o Ricardo Henschel. Ele que é diretor fundador da Reserva Consultoria Ambiental, formado em Ciências Biológicas e mestre em Botânica pela URGS e pós-graduado em Gestão de Qualidade do Meio Ambiente pela PUC. Em 2009, foi o consultor responsável pelo plano de manejo para o entorno da Estação Ecológica do Taim para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Foi consultor responsável pela revisão do Plano Municipal de Proteção, Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Porto Alegre, através do Sinduscom RS e pelo plantio nas áreas públicas de Porto Alegre, segundo as diretrizes da SMAMUS. Prestou serviços para o sistema Petrobras de 2010 a 2012, lidando com emergências ambientais, licenciamentos do plano diretor de oleodutos, restauração de ecossistemas, elaboração de planos de manejo e coordenação de equipes do meio ambiente. Atuou também como professor de Ecologia Aplicada na Faculdade Dom Bosco. Muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Uma honra fazer parte desse projeto muito bacana de vocês. Que legal. Que vocês estão disseminando ótimos podcasts, né? Informações muito pertinentes. Assistir os outros convidados. Adoro. Isso, e me senti honrado pelo convite e em fazer parte também do elenco aí de vocês. Que joia. Currículo extenso, né? Adoramos, a gente vai ter bastante assunto aqui pra conversar. Isso que a gente fez um popurrí. Isso, né? Um pocket. Mas é bom porque é que a gente vai encher de experiências aqui, causos aqui no nosso pod hoje, né? Vamos começar falando de um assunto aí que tá... A gente não... Eu acho que desde que começou esse programa não teve nenhum episódio aqui ainda que a gente não conseguiu falar sobre esse assunto, tá? Eventos extremos climáticos aí, né? Tudo que tá acontecendo. A gente teve a cheia horrível do ano passado. A gente teve aí as maiores temperaturas desde o início do século XX. A gente tá tendo uma estiagem tremenda no interior do estado, né? A gente sabe que isso certamente decorre de questões, fatores culturais envolvidos com políticas públicas ausentes ao longo de muitos e muitos anos, né? Conta um pouquinho pra gente, assim, qual é a tua percepção, o que tu sente disso, tá certo, tá errado, estamos no caminho que vai dar bom, vai dar ruim, como é que funciona isso aí? Perfeito, é uma ótima pergunta e complexa, né? Então, a questão das mudanças climáticas, né, a princípio, pelo que consta, né, os principais estudiosos estão relatando que há mudança climática. Existem outros dentro da academia que rebatem, né? Então, que falam da questão do cíclico, né? Então, que a gente já teve nos últimos anos seriam 400 mil anos, 4 eventos de glaciação. Ontem. Glaciações seriam a formação das calotas polares, e aí o nível do mar fica mais baixo, né? Retrai. Sim. E quando derrete, aumenta. Em épocas mais quentes, esse nível do mar aumenta e ele faz a transgressão, né? E cada vez que ele volta, ele deixa pacotes sedimentares, terra para trás. O que foi formando, por exemplo, a Lagoa dos Patos, ou Laguna dos Patos, né? Então, Porto Alegre antes era mar, segundo as informações geológicas. Gente, eu não tinha a menor ideia disso. Eu também não. Menor ideia. Nossa, eu não tinha a menor ideia disso. Porto Alegre ficava exposto ao mar, e aí, com o passar dos anos, foi formando essa língua de areia, que vai até o Porto de Rio Grande, né? São José do Norte, Rio Grande, ali que sai a laguna. E essas glaciações não tiveram daí a ação humana, né? Elas foram naturais. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos a capacidade de alterar o clima. E também a capacidade de melhorar as nossas ações, né?
Então, uma coisa que eu gosto de falar... Tá, deixa eu te interromper aqui, mas já contextualizando. Então, nessa tua fala agora, tu dá a entender, e me corrija se eu estiver errado, que a ação humana tem condições e tem capacidade de alterar esses eventos. Sim, tem condição. Né? Porque muito se questiona, né? Se efetivamente é ação humana ou se efetivamente existe alguma coisa aí sobrenatural, sei lá, entendeu? Isso, exatamente. Por exemplo, aí também muita gente fala do Krakatoa, né? Que foi um vulcão que causou... O Etna, que tá agora que causou uma poluição muito alta. Sim, isso são eventos naturais. Mas não quer dizer que os humanos não sejam capazes de fazer também, de gerar mais CO2 na atmosfera. De piorar. O que isso vai ocasionar, que eu acho complexo de dizer assim, não, mais CO2 vai gerar isso. E esse tópico, né, aquecimento global, como ele é um pouco subjetivo, né? A questão do aquecimento, e existem pontos, por exemplo, então, das medições antigas, que eram feitas com baldes de madeira, com um termômetro, que a gente não sabe bem como é que né? Isso há 100 anos, 150 anos atrás. Né? Isso é fidedigno, isso é... Sim. Eu prefiro trabalhar com questões irrefutáveis, né? Então... Por exemplo, a área de desmatamento, poluição de um curso hídrico, poluição do solo, que são coisas que não tem como alguém contestar isso, né? Então, e também a capacidade de melhorar o ambiente, que também é super gratificante, da gente fazer ações, tomar ações para melhorar o ambiente natural, né? Tentar resgatar como era, né, a restauração de áreas degradadas. Isso é super bacana. Porque assim, no meu ponto de vista, e eu acho que daí entra muito a questão do fator humano, né? Mas no meu ponto de vista, ele se torna muito subjetiva a coisa, porque tem muita coisa que tu não consegue ver. Literalmente, né? A história do que tu tem que ver pra crer, né? Então, assim... Sei lá, o buraco da camada de ozônio, são coisas que, assim, a gente sabe que a gente precisa separar lixo. Sim. A gente sabe que a gente precisa economizar água, mas a gente não consegue ver a reação de não fazer isso, o que isso está provocando. E eu acho que é nesse contexto que é bem importante. São pequenas ações, a gente só vai ver se elas foram boas ou ruins a longo prazo, a longuíssimo prazo. Até porque, assim, uma coisa é uma pessoa fazer, outra coisa são todos nós fazer, né? O consumidor tem um poder muito grande para fazer a mudança, né? Então, uma vez que o consumidor vai optar por um produto que causa um impacto ambiental menor, isso é bem interessante para o todo, né? É o tal do ganha-ganha. Sim. Né? E isso existe, já né? Existem vários exemplos, né, de empresas que têm esse posicionamento verde e que se destacam junto à sociedade. Ainda o preço, né, às vezes é um pouco mais caro. Sim. Né? Mas, enfim, tá se criando um nicho bem legal. E tu acha que ainda temos pessoas descrentes disso? Claro, com certeza. E aí... E são essas pessoas que a gente vê que não estão contribuindo. Não acreditam no aquecimento global, de fato. Não acreditam nas coisas que estão acontecendo. Acredita que a Terra é plana, aquela coisa assim. Então, isso é bem interessante. Porque o que acontece, né? Existe muita fake news, sempre existiu, né? Então, e a ciência ambiental, ela é uma ciência, e ela precisa do método científico, né? E o método científico, ele... às vezes, quando é veiculado uma notícia, não se fala do método, por exemplo. Aí a pessoa que veicula coloca assim, a Terra poderá acabar em 2024. Aí a Terra não acabou. Daí o que acontece com a população? Olha, esses caras são extremistas. Sim. Mas na verdade a culpa é de quem publicou aquela notícia, não abordou o método dos cientistas, né? E provavelmente aquele grupo de cientistas, ele chegou assim, não, existe uma chance de 0,5, né, de haver um... Perfeito. Né? Mas provavelmente esses efeitos, sabe? E esses detalhes, sim, quando eu acho que nem é jornalista, né? O divulgador que que quer ganhar cliques, né? Que quer ganhar uma notoriedade. Sim, normal, né? Acaba piorando. E para nossa área isso é muito ruim.
porque tira a credibilidade. Nos deixa refém, na verdade. Isso. É o que eu acho que é muito o que aconteceu com a história da medição do calor no Parque Harmonia recentemente, né? Sim. Que assim, saiu, ai meu Deus, tem uma bolha de calor na cidade agora, porque desmataram o Parque Harmonia e está fazendo 65 graus. Gente, da onde? 65 graus, já tá todo mundo consumido pelo calor, né, gente? Não dá, entendeu? Depois até quem mediu explicou melhor. Não, isso aqui eu medi na tampa de um bueiro. Era uma placa de metal. Que apenas vertendo calor. Só que claro, aí a intenção era, talvez, né, trazer mais informações, dados, né? E aí foi desvirtuado por quem fez as publicações. É tirar do contexto. Isso. E claro que uma área vegetada versus uma área concretada, ela vai ter menos amplitude térmica. A área vegetada ela é muito mais agradável no longo prazo. É mais permeável, né? E até entrando nesse teu gancho agora, eu acho que é legal a gente colocar aqui que, pelo menos em Porto Alegre, eu acredito que deva ter essas mesas diretrizes na maioria, ou quiçá todas as cidades do país, que para cada vegetal que tu remove, né, que é um processo, é um licenciamento, não pode sair desmatando a cidade, entendeu? Tu tens que fazer uma compensação. Perfeito. Certo? Sim. Então... Explica um pouquinho pra gente isso. Claro. A parte da autorização de corte, né? Então, a gente tem em Porto Alegre, tem uma lei municipal, que é a 757 de 2015, que depois teve melhorias ao longo do tempo, que norteia, então, como que é feito essa compensação, né? Então, espécies exóticas invasoras, por exemplo, como é o Pinus eliotis, né? Então, o Pinus, ele é considerado um problema ecológico, porque ele avança sobre áreas nativas. E o avanço dele acaba restringindo as nativas de se proliferarem. De se desenvolver, enfim. Então, o Pinus está nessa lista, a uva do Japão, que é uma que tem muito na serra, o ligustro, que foi muito plantado em Porto Alegre. É verdade, né? Foi, né? Também está nessa lista. Os paisagistas adoravam os a canela tempero, a canela da Índia também está nessa lista. Essas, quando tu cortas, às vezes, se tu prova que é uma área que sofreu o avanço, tu até é isento de compensação. Mas na maioria dos casos é 1 para 1. Então tu corta uma e planta uma nativa. Tá. Sempre o plantio. No caso da nativa. A compensação é sempre nativa, com as sempre nativas. Nativa. Isso. E aí depois, entre as nativas, existe graus, né, que são as pioneiras, que são aquelas que crescem mais rápido e morrem mais rápido. E aí elas... Não vou dizer valem menos, porque elas têm uma importância. Não, todas elas têm a sua importância. Mas as espécies mais, que a gente chama mais secundárias tardias, ou climácicas, que é um termo, que são aquelas que demoram mais para crescer, que são espécies maiores, mais robustas, canelas, né? A figueira também, né? Tá nessa lista. Figueira é imune, inclusive, a corte aqui em Porto Alegre, pelo menos. E aí teve aí essas aí com uma altura acima de 15 metros, aí tu vai ter que plantar 15 mudas para cada uma que tu cortar. Então tu soma, né? Daqui a pouco um empreendimento que tem que cortar 100 árvores, isso já é um valor significativo de plantio. Né? E o plantio... nós, na reserva, né, consultoria ambiental, a gente sempre tenta convencer o cliente a plantar o máximo de árvores no seu lote, mesmo com o empreendimento. Então, a gente ajusta aquela vegetação, porque tu tem como fazer... tirar uma árvore que tem 20 metros, um eucalipto, que é até perigoso, e plantar um ipê amarelo, ou plantar um cambuim, que ele é mais adequado ao urbanismo, né? Ao convívio. Então, reduz riscos, né? Que existem. Sim. E até assim, aproveitando a questão do manejo vegetal, a gente tem em Porto Alegre a possibilidade também de pagar através de CCTSA na época do Habite, né? Isso. Em época, assim, de eventos climáticos e de incentivos de certificação sustentável, até selos, né, de green building. Como é que tu vê ainda o CCTSA? Se ele ainda está dentro desse cenário? Porque muitas vezes, realmente, o empreendimento ele tem uma taxa de ocupação de 90%, não vai conseguir
compensar internamente, né? Mas também, antes da certificação sustentável, a gente acredita que nesse momento, até por questões de pontuação, as pessoas estão preferindo preservar e até compensar internamente. Mas nos parece, pelo menos a mim, pessoalmente, que o CCTSA ficou fora desse cenário. Assim. É como se ele estivesse sendo um desvio da lei. Exatamente. Né? Porque a ideia é replantar aquilo que tu tirou e não pagar. Mas, então, o CCTSA, ele é necessário de certa forma, porque a lei obriga, tu cortando uma, tu tem que plantar 15. Mas como tu bem disseste, não tem espaço físico para esse plantio de 15. Então, o que eu faria, talvez, né, uma opção para melhoria, é que a pessoa ficasse responsável por cuidar daquela muda, né, a pessoa, o empreendedor, enfim, ao invés das 15. Porque o número de 15 realmente porque fora do contexto. tipo assim, às vezes tu nem... Por que esse número 15, sabe? É uma coisa... Isso obriga o empreendedor a pagar daí... Ou talvez... Pecúnia, a pecúnia, perfeito. Ou talvez transformar essa situação. Porque qual é a questão? Vamos entrar aqui de novo na história do que tu tem que ver pra crer, né? Aí tu vai lá, tu paga uma pecúnia e tu não sabe se efetivamente aquilo ali tá servindo pro fim que ele deve. Exatamente. Certo? Ele vai pra um fundo. Então daqui a pouco não teriam, quem sabe, outras alternativas que tu pudesse gerar esta compensação. Plantar fora. Que fizesse mais sentido do que isso? Criar leis ambientais é super difícil, complexo, né? Então, às vezes, se cria uma lei para estancar um determinado problema e tu né? O cobertor é curto. Sim. Né? E é complexo, é difícil, é importante. Eu sou a favor de regionalizar a lei, né? Então, não adianta tu querer fazer a lei federal lá da Mata Atlântica, que não dá. Daí depois tu vai ter que regionalizar, vai ter que trazer as minúcias dela. Mas no caso da pecúnia, enfim, eu ainda acho que é interessante tu plantar, então, uma muda, pelo menos pelo que tu tá cortando. E eu gosto muito também quando se fala de incentivos. Tá? Então, tipo o decreto da sustentabilidade que a Prefeitura de Porto Alegre emitiu, né? Não emitiu? Publicou, perfeito. Desculpa. Em 2022, no início de 2022, que incentiva, né, para que o empreendedor mantenha áreas com vegetação nativa do local. E aí a nossa parte também é muito de conversar com o arquiteto, com o projeto. Cara, não dá para deixar, olha, essa aqui é uma espécie mais rara, vamos deixar. Não, o projeto já está pronto. Tá, mas então vamos fazer o seguinte... Essa resistência existe, né? Muito. Existe. Muito. E aí a forma de abordagem também. E o que a gente gosta muito de falar, assim, conversa conosco antes, sabe? Vamos falar... Quer comprar aquele terreno? Vamos construir junto. É um processo, né? Então, se fores olhar 20 anos atrás, como que era, né? Então, a gente teve um projeto lá em Eldorado do Sul, que chegou na gente, não, já tá aqui, eu já vou fazer os lotes assim, assado, já derrubei, meu Deus do céu. Te vira agora. Sabe que chega lá pra gente, às vezes, é construir pequenos estacionamentos, que seja, assim, o mínimo de construção, pra tu não pagar o IPTU sobre a alíquota de terreno baldio e pra tu remover vegetação, porque a gente precisa ter uma justificativa pra tirar aquelas árvores. Sim, Aí chega o sujeito com um terreno lá de 300 metros quadrados, tem uns 40 árvores, ele vai construir uma casinha de 10. E jura que precisa. Tipo, não dá, gente. Ainda existe uma questão de mentalidade, de cultura, né? De fato remover. É que acho que, como tu falou, tá mudando porque existe o incentivo da certificação. Existe incentivos, existe o posicionamento da comunidade como um todo. Né? Eu não sou aqueles que denunciam, né? Mas tem muitos que denunciam. Sim. E às vezes... A denúncia, ela é válida, né? Enfim, porque é um ente que está preocupado com como que estão fazendo e também ainda existe aquele empreendedor que faz, né? Não, vou fazer e depois eu pago a multa lá, me ajeito, né? Mas olha, o que eu acho que é interessante, na verdade, acho que tu chegou num ponto bem importante a gente falar aqui, sobre a questão de o projeto, a mentalidade está mudando. E aí
Pri comentou aqui, tô juntando as peças, né? A Pri comentou aqui sobre a questão dos incentivos. Na verdade, me parece que é muito... Aí eu já tô falando uma questão de mercado, né? Me parece muito mais que hoje o cenário os projetos estão crescendo junto, porque obrigatoriamente, até em função da prefeitura, a certificação tu tem que tirar ela lá atrás. Antes. Sim, entendeu? Existe. Então, assim, de fato, obrigatoriamente, a tua certificação tem que nascer junto com o teu projeto. E claro, para o empreendedor, a gente sabe que vale muito a pena hoje em dia a certificação. Eu, particularmente, e eu tenho certeza que a Pri também, lá no escritório, nós somos muito fãs da certificação. Muito fãs. Acho que é uma coisa que funciona muito bem. E realmente, assim, acho que tá sendo uma virada de chave. Mas aí eu vou um pouquinho mais além. Porque, assim, tá crescendo junto, mas a gente sabe que ele tem um período, né? Tem uns 3 anos. E aí, a renovação disso. A gente ainda não teve casos de renovação, porque em tese, né, entre a concepção do projeto e a entrega das chaves, a gente ainda tem a primeira renovação com a empresa. Então, em tese, vai se manter, porque é um benefício urbanístico, tem que se manter. E também o pós depois, né? Sim. Porque pode ser que seja algo que dure só dentro dessa janela. Né? A grande questão é que, assim, na certificação a gente não tem só a questão do manejo vegetal. A gente tem uma série de ações ambientais ali dentro, que o ideal é que, mesmo quando se expire o prazo dessa certificação, se mantenha. Sim, e é bacana. São ações que eu entendo que são positivas. Então, por exemplo, conta de luz, né? Pô, tua conta de luz vai ser mais baixa. Lógico. No início tu vai estar pagando para instalar os painéis solares, mas tu tem aquele retorno. Pô, quem não quer, né? Aproveitamento de água da chuva para irrigação do teu jardim, né? Enfim, o que eu acho interessante também, que daí, para quem é da área ambiental, às vezes quer forçar algumas coisas. E é o exemplo daquele pessoal que eu visitei um empreendimento em que eles fazem... eles retêm a água da chuva abaixo de um telhado verde. E aí essa água da chuva, ela circula... nos vasos sanitários, né? E muita gente reclamou que a água tinha um cheiro estranho e uma cor estranha. Então chegava lá, o pessoal não puxou a descarga, né? E não gostaram daquilo. Porque não botaram um vaso sanitário que fosse bege em vez de botar branco, gente. Olha aí, ó. Viu? Soluções criativas, talvez. É uma solução, talvez seja o caminho. Lógico. Mas eu acho que a gente tem que respeitar também esses detalhes ou tentar convencer aos poucos, né? Enfim, que é o ideal, mas se a pessoa não quer, não ficar tão batendo de frente, né? Sim. Quer dizer, nesse caso já estava implantado. Já foi implantado, mas é um processo. Eu gosto muito de pensar na questão ambiental, nas melhorias ambientais como um processo. Então, quando a gente chega numa empresa e vê assim o caos, né? Contaminação de solo, a cultura da empresa, a cultura ambiental inexiste, o dono da empresa não tá nem aí, assim, sabe? Só que ele tem aquelas multas, a gente vai lá e vai trabalhando aos poucos, e funciona. Isso é muito gratificante. Então, teve empresas que a gente... Que é o caso dos PGRS, né? Por exemplo, ou não? O plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele é uma parte do todo, né? Sim. E às vezes eu ia... É nesse caso, assim, das empresas que tu diz, não? Isso, também. A empresa... Porque o resíduo é uma maneira que, se tu não tá trabalhando bem o teu resíduo, tu pode ser multado, né? Perfeito. O teu custo operacional pode ser mais alto. Claro. Né? Então, nesta empresa, enfim, que eu estou dando o exemplo, que nós chegamos e realmente estava uma grande bagunça, a gente foi melhorando ano a ano e o diretor da empresa comprou a ideia. Isso é essencial. Que venha essa ideia de decisão. Também, que ele esteja junto conosco, porque aí a equipe vai mudando. Existe a resistência. E tanto é que a gente fez uma central de triagem de resíduos e os colaboradores não separavam lixo ainda. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos treinamentos em cada área da empresa. Então pegamos, aqui é o setor X, então o que tem de resíduo aqui? Vamos trabalhar esse setor em específico. Pum, melhorou. Agora vamos trabalhar treinamento com esse. Entende? Então,
E não fazer uma coisa, tá tudo errado, que horror. Eu vou por um outro caminho, um caminho de uma mudança educativa assim, né? Também, tu tem que ter infraestrutura e tu tem que entender também o momento da empresa. E o porquê que tu tá fazendo aquilo. Também, exato. Mas o momento da empresa eu digo porque às vezes tem empresas que vão assim, não, eu só quero me livrar desse problema. Sim. E tem empresas que não, eu quero me reposicionar. Eu quero ser verde. Olha, eu gostei dessa tua fala, porque isso aí parte do princípio de que essas ações de sustentabilidade, né, elas acontecem e elas são voltadas em empresas no sentido de reposicionamento. Exatamente. Gostei dessa tua fala, acho que isso é muito bom de trabalhar. Legal, e abre portas, né? Claro. Então, empresas, até quando tu tens algum fornecedor ou algum parceiro de Europa... Querendo ou não, a Europa geralmente eleva a nossa barra, né? O Brasil ainda tá engatinhando aí com essas coisas. E aí a gente vai indo atrás. Opa, não, quero melhorar o meu posicionamento, o meu processo, né? Enfim. E nem sempre custa caro. E às vezes tem soluções caseiras, que eu acho muito interessante. Às vezes a reutilização de produtos, né? O próprio dono da empresa acha que é feio. Não, isso é interessante, vamos explorar isso. Né? Ou usar um subproduto de uma outra cadeia produtiva. Tem o exemplo do contrapiso com raspa de sola de sapato, né? Que é um problema do mercado calçadista que ajudou num projeto nosso de edificação que... Ao invés de usar brita, se usou essa raspa de sola de sapato, melhora a acústica, melhora a parte térmica, melhora até o peso da estrutura, né? O prédio fica mais leve. Fica mais leve. E são soluções criativas que dá para trabalhar. E aí eu acho que vamos tentar contextualizar algumas coisas. Essas soluções que tu diz assim, muita gente já vê, né? Casa que foi feita de parede com PET, que bababá. Claro que aqui a gente está trabalhando, né, numa situação de construção civil em larga escala, né? Vamos dizer assim, empreendimentos maiores. Tu acha que existe em algum momento da nossa vida que a gente vai daqui a pouco conseguir botar num empreendimento desses alguma solução dessas diferente do que a gente já tem de praxe? Sim, várias soluções, né? E também, por exemplo, a gente fez um trabalho experimental daí, né? Que com cinza de carvão. Então o pessoal fez tijolos com cinza de carvão, porque era um problema daquela região. Eu não acho que seja ambientalmente, de repente, tu pegar aquele tijolo de cinza de carvão e exportar para não sei aonde. É a situação do regionalizar. E uma frase que ela é universal e muito boa pra gente agir localmente, tu vai ter um respaldo global, né? E também, daí mudando um pouquinho assim, que eu gosto muito quando o urbanismo observa isso, né? É como ocupar as áreas, né? Então, como o plano diretor entende a ocupação das áreas, né? Então, assim, Zona Sul de Porto Alegre tem muita área para construir. Sim. Eu acho que tem, concordo. Mas como vai ser feita essa construção, né? Então, eu gosto muito de um exemplo de um trabalho que nós fizemos num pós-graduação que foi para o município de Barra do Ribeiro. Então, a gente primeiro fez as bases, os layers ambientais e entregamos para a prefeitura. Prefeitura, agora vocês têm o embasamento técnico com atributos ambientais para desenvolver a cidade. Então, vai ter menos... calor, que nem o exemplo do calor, né, das ilhas de calor, vai ter menos. A questão dos alagamentos também. Lógico. Né, vai ter menos assoreamento de rios, de curso hídrico, a qualidade da água. E aí tu começa a ter um efeito positivo muito maior, né? Até de saúde mental, daqui a pouco, daquela população, né? Para ter sei lá, daqui a pouco o cidadão pode pescar um peixe se quiser, né? E se tá numa... Hoje, né? Isso existe. Nessas áreas ainda. Se tu não faz o trabalho prévio, aquele rio vai ficar que nem o exemplo lá do Tamanduateí, que é na Grande São Paulo, na ABC Paulista, que eles fizeram muros altos no leito do rio, porque quando enche, para não ter alagamento, aí sobe na coluna daquele muro. É uma solução que, rápida, mas não é uma solução. Entendeu? Então, acho que
a gente não precisa repetir os erros. Essa que é a questão, né? Fizeram errado lá, vamos fazer errado. Não. Podemos vamos fazer melhor. Soluções. Vamos fazer melhor, entendeu? Perfeito. Entrando nessa linha do desenvolvimento urbano, a gente hoje observa aqui em Porto Alegre, especialmente, muitos empreendimentos que às vezes sofrem bastante com a questão dos gravames de APP. Tá, Sim. Muitos. Porque, assim, até um tempo atrás, se não me engano, foi na virada da lei federal, essa era 15 metros que a gente tinha que respeitar do leito. E hoje já é 30. É que os 15, 30, ele fica sempre então, oscilando. Assim, o que funciona nisso? Porque a gente sempre fica muito naquela situação, mas... e muito tempo, os empreendedores já chegam pra gente de cara, tipo, vamos tirar o gravame dessa app. Direto isso acontece. Será que a gente não consegue tirar? Sim. Né? Fala, conta pra gente como é que funciona um pouquinho isso. Assim, geralmente é 50 na área da nascente, né? Um raio de 50. E... No círculo, que geralmente eles são estreitos, é 30 de cada lado. Tá. Aí a lei flexibilizou depois, né? O Código Florestal, ele teve algumas flexibilizações no sentido assim de pequenos agricultores, agricultura familiar, pequenas núcleos. Áreas de terra. Então, assim, o cara realmente... precisa daquilo. Isso, e aí, né, se tu for colocar 30 metros de APP, o cara morre de não fome. tem como plantar. Então, é aquela questão que a gente conversou. Aquela questão de trazer pro detalhe a lei, sim. né? Não dá pra tu fazer essa lei muito igual, né? De uma maneira estanque. Não é, aqui em Porto Alegre nunca vai ser igual lá em, sei lá, Rio Grande do Norte, os plantadores de cacau. É isso. Não tem como comparar com os plantadores de arroz, por exemplo. Assim, olha só as ideias, né, gente? Não, mas tudo bem. E a área de APP, na questão do leito do rio, ela ainda é um instrumento ambiental interessante, porque tu consegue aplicar e tu consegue fiscalizar. Aí vem a questão do topo de morro, né? Sim. A questão do topo de morro é super... Não é que é super complexo, mas ela é cheia de nuances, né? Então, às vezes, aqui se aplica. Aí tu vai vir um outro cientista que diz, não, na verdade, o morro é só daqui para cima. E essa questão da APP dos leitos do rio, das margens dos leitos, ela é muito boa porque... O pessoal da Patran, o pessoal da Brigada Militar, né, eles conseguem fiscalizar direitinho. E isso é importante. Não adianta a gente criar uma lei mirabolante que tu não tem um poder de fiscalização em cima. Perfeito. Então eu prefiro uma lei simples, né, talvez modesta, mas que se aplique. E ao invés de uma lei esdrúxula, cheia de... E daí, na hora de aplicar... Aí, porque o que acontece? Quando vai aí a Patran, aí vai fazer lá o auto de infração, vai estar cheio de... O que é a Patran? Só pra gente... Patran é a Polícia Ambiental, né? E aí, quando ela cria ali o auto de infração, vai vir o advogado empreendedor e vai mostrar, não, tá cheio de vícios da materialidade. O que é vício da materialidade? Que os advogados chamam... Tá errado. Então, como é que tu vai pegar um auto de infração errado para punir o empreendedor? Sim, não dá. Entendeu? Aí quebra e aí... É. Então, é melhor tu ter uma lei mais simples, objetiva, fácil e aplicável. Aplicável. Aí exemplos são vários. Até teve a questão Mata Atlântica, né? A lei da Mata Atlântica, que veio... Essa pega no bolso aqui, Essa gente. veio num momento em que o desmatamento da Mata Atlântica, ele realmente era desenfreado. Então, ela conseguiu estancar. Né? Acho que ela cumpriu com o objetivo e até no dado recente teve um incremento de alguns hectares, né? Muitos hectares, mas que, tendo em vista que o Brasil é um país continental, né? Percentualmente é pouco ainda, mas já melhorou, legal. Mas aí vamos ver, Porto Alegre aqui, né? Então, se tu quiseres trabalhar numa área que tem um remanescente de Mata Atlântica, é muito difícil, né? Então, e são poucos. E muitas vezes os donos dos terrenos tentam descaracterizar aquilo. Exatamente. Porque são uns 30%, né? É bastante coisa. E aí tu tem que pegar os 70% e achar uma área parecida naquela microbacia. Então, vamos pegar aí... Bacia do Passo da Areia. Onde é que tu vai achar 70, né? Não dá. Não existe isso. Então... Tu sabe que uma outra situação que me ocorreu agora, nesse contexto, que a gente tem aqui em Porto Alegre, que tem muita construção irregular, que é na beira do leito de um arroio, por exemplo. Né? Então, assim, vamos lá.
Porto Alegre, a grande maioria é irregular, a gente sabe disso. Com vilas, com uma série de né, clandestina, né, assentamentos clandestinos e muitas edificações, e a gente já teve vários casos ali no escritório que nos chamou a atenção, que assim, cara, o cara abria a porta e tava dentro de um arroio, entendeu? E aí eles não conseguem regularizar a casa deles porque tu tá dentro da PP. Mas, gente, o cara já tá lá 30, 40 anos, entendeu? O arroio tá totalmente poluído. Sim. Sabe? Daí Como é que se faz uma coisa dessas? Boa que tu colocou, que eu me lembrei de uma coisa assim, pra gente... o arroio estar poluído é um fato, né? Mas é um problema social total. É um problema social, mas às vezes, tá? A gente não pode misturar muito o empreendedor chega assim, não, mas olha só, eu capto energia solar, meu lixo é bem separado, enfim, não, mas tudo bem, mas tu invadiu a PPE, entendeu? Não, uma coisa não isola a outra. Eu vou te falar, não isola, na letra fria da lei não, mas sim, existe um contexto, que nem a gente estava falando, que talvez atenue uma pena ou uma imposição de um órgão público, de um órgão ambiental sobre o empreendedor. Né? Então, acho que conta, mas não vai ser o que vai determinante. Certamente não. Tá. Mas aí eu volto um pouquinho a minha pergunta, então. Nestes casos, por exemplo, e aí eu não tô falando nem de um empreendedor, um sujeito lá que, né, tá construindo um prédio grande, tô falando do tiozinho lá, do padeiro, sei lá de quem, que tem uma casinha pequenininha que é na beira de um arroio, entendeu? Então, tipo assim, primeiro, o cara não tem pra onde ir. A casa dele lá, claro que existe no plano diretor, né, um instrumento que se tu tá construído em determinado lugar há mais de 20 anos, tu é considerado existente, tá? Então, assim, existe isso. Mas o cara que tá lá há 18 anos... Entendeu? Em cima de uma app, ou fez um puxadinho, não sei, assim, quer dizer, é um problema social, porque a gente sabe que existem essas questões, né, de clandestinidade, mas ao mesmo tempo, gente, é muito mais fácil tu resolver o problema do gravame, sei lá, canaliza o arroio, entendeu? Porque aí tu resolve um problema social de toda uma região, do que preservar um arroio que tá lá daqui a pouco, que tá sendo poluído por aquelas pessoas. Tá, mas e o impacto da canalização desse arroio? Né? Quanto de fato? Porque, assim, fazer isso é complexo. Porque hoje aqui em Porto Alegre tu envolve tanto a área ambiental quanto a questão do DEMAI, né? Então, às vezes, são grandes áreas, nem é o irregular, mas é alguém que tá fazendo um loteamento, né? E realmente o lote grande, ele passa um arroio. Que ele já vem, inclusive, no quarteirão anterior, ele já tá canalizado. Mas daí ele pede a canalização e não deixam tu canalizar. Mas ele tá completamente poluído. E aí vamos atrás do que de fato seria o ideal. Aí tu me corrige. Despoluir, porque sempre vai vir, pelo menos na maioria das vezes, sempre vem a possibilidade de despoluir para manter aquele curso d'água, né? Qual é também o impacto disso pro meio ambiente? De canalizar, enfim. Aí tu falaste uma coisa que é o ideal, né? Então, qual é o cenário ideal? A gente não tem o cenário ideal. E eu acho que alguns colegas, né, lutam muito pelo ideal e não fazem uma mudança factível que possa ser. Então, eu curto muito a ideia das contrapartidas, né? Acho muito legal. Às vezes, de repente, até não paga a pecúnia, o CCTSA, mas faz algo criativo, bacana, que vai ter um respaldo ambiental bacana, né? Talvez o tratamento de água, enfim. E tem que ser justo nessa equalização. E também o que acontece? Quem estava mais tempo, né? Então, existem marcos temporais nessas leis, né? Então, o Código Florestal, que é 2012... Então, se tu... Até 2008 é a linha de corte, né? Então, se tu te instalou antes dessa data, né? Se tu app não era... Aí tu tem mais... Uma flexibilização. Uma anistia, que eles chamavam, tá? Mas depois disso, não. Então, existe uma linha de corte, existe um aviso, olha, daqui pra frente não vai poder fazer mais, enfim, né? E aí, eu acho interessante essas saídas das contrapartidas, né? Então, não sou nem assim, não pode fazer nada aqui e tal. Pô, de repente tu faz uma construção que tu tem um índice de ocupação super pequeno,
né, que tu vai preservar mais do que obriga a lei, por que não? Por que não estudar uma alternativa de uso daquela área? E muitas vezes o CNPJ, né, ou um CPF em si, ele vai cuidar melhor daquela área do que se tu deixares aquela área abandonada. Deus ver, né? Que é o que ocorre muito. Então, invasões, né? E aí tem a parte também do Ministério Público que vai chegar assim, não, mas a pessoa não tem onde morar, ela tem que ter o direito de ocupar aquela área. E aí o dono da área fala assim, não, mas eu não podia ocupar aquela área, por que ele pode? Daí vem toda a questão social, e aí meio que mistura um pouco, mas essa é a nossa realidade, né? Então, é complexo, né? Claro. E eu também... E mais uma vez tem que ser caso a caso, né? E eu também falo muito assim, ó, quem sou eu para julgar, né? Eu não sou o juiz, né? Eu sou o técnico, mas eu trago vários atributos. E eu acho uma injustiça daí, do ponto de vista do proprietário da terra, que tem a sua terra invadida, que ele perca aquela área, né? Claro. Pô, pelo amor de Deus, cada metro quadrado importa, tanto para a área ambiental quanto para a área da construção, né? Então eu gosto de manter essa equação ajustada. Sim, que a balança não pese muito para um lado só, né? Exatamente. E eu acho que isso aí é uma coisa bem falha que a gente vê nos instrumentos de licenciamento, legalização de forma geral, que são viabilidades, né, ou artifícios na lei que te permitam justamente tomar essas decisões caso a caso, né? Então, assim, é por isso que a gente tem tantos processos aí que demoram e tal, que daí vai pra comissão X, vai pra Y, daí vai pro conselho e tal. E eu acho que isso tinha que ter de uma forma, claro, muito mais transparente, assim, né? Mas, por outro lado, a partir do momento que te abre essas exceções, nada fica transparente, porque a gente cai de novo no fator humano, que é o que a gente não pode que aconteça. Sim. Mas, enfim, quem somos nós para julgar a lei, né, gente? E tentar ser linear. Então, se o fulaninho, né, do empreendimento A pôde fazer o plantio das mudas no passeio, o B também tem que ser. Também tu tem que ter essa linearidade, sim, né? claro. Então, o empreendimento teve aquela contrapartida, então aquela contrapartida vai fazer parte de um rol de opções para os empreendedores, para... Sabe que a gente está vendo nos últimos tempos aí na prefeitura, eles tomando efetivamente à frente, porque teve, enfim, né, existe um instrumento novo aí no município de Porto Alegre que te permite o pagamento da outorga onerosa em serviço, né, serviços do município, assim, que eu acho que é TASC, perfeito, obrigada, Pri. Que é uma coisa maravilhosa, é o legítimo ganha-ganha pra tudo que é lado. Perfeito. Tá, perfeito. A Orla de Ipanema foi assim. Maravilhosa. Então, assim, acho que isso talvez pudesse ser replicado por uma questão ambiental, né? Por que não? Claro. E aí eu não vou longe. A gente tem um passivo ambiental de contaminação gigantesco, especialmente a área do 4º distrito, que era portuária, que tinha aquelas coisas, e que a gente sabe que ficou no estado que a gente vê hoje, inviabilizando uma série de empreendimentos, porque houve lá atrás, né, uma omissão do poder público. E a gente sabe que isso custa muito, dependendo, do que é, qual é a contaminação. Tu acha que existe alguma margem para daqui a pouco a gente trabalhar nesta forma do que acontece, né, a exemplo do que acontece, por exemplo, pelo TASC, na descontaminação dessas áreas? Sim. Esse é um trabalho bacana, que também é gratificante, porque tu vê aquela área melhorar e enfim, aí como que a gente faz, né? Primeiro tu vai fazer uma análise de solo, né, de água subterrânea, e aí tu vai ver a contaminação do que tem ali. Tá. Né? E da onde que veio aquilo. Tentar linkar a tua origem. Então, o teu diagnóstico ele tem que ser muito bem feito para que tu consiga tomar decisões. E aí existem formas que são mais lentas e mais baratas, exemplo da fitorremediação, né, que é bem mais lento. E existem outras que é o pump and treat, que chamam, então que tu vai colocar uma água boa para dentro e vai puxar uma água ruim e vai tratar aquela água ruim. Até escavações, né, então tu vai lá com uma escavadeira e tira aquele material contaminado, leva embora. Aí o ir embora é para um aterro que tem as licenças ambientais, né, as condições para receber aquele resíduo contaminado, aquele resíduo que a gente chama de perigoso também.
Mas que isso seja feito até antecipadamente, né? Então, primeiro avalia a questão do solo antes de comprar o terreno. Que é o que não acontece. Muitas vezes não acontece. E até a gente pode... maioria das Eu gosto de bater nessa tecla com os clientes, porque ele pode usar isso na barganha até da compra do imóvel. Então, assim, vem cá, olha só, eu tenho o laudo aqui que mostra... que tenha contaminação, mas eu vou querer comprar. Só que assim, eu vou ter que gastar X para limpar. Sim. E aí, sabe, não fica aquele presente de grego ali, né? Daqui a pouco o cara compra o terreno e quando vê tem lá coisas, né, passivos ambientais que não estão na matrícula, alguns Sim, até não estão já... averbados. Mas a maioria não tá. Então tem aquele... Porque vamos lá, né? Hoje em dia a gente já é obrigada a averbar isso na matrícula, tá? Agora, assim, cara, se eu sou lá, se eu vou comprar um empreendimento averbado, tem um passivo ambiental, eu não quero isso aqui, tchau, não vou comprar. Não, é que isso vem, assim, né, de um incentivo do quarto distrito, né? E que no fim das contas, apesar de todos os incentivos, nos parece que ainda é um presente de grego, né? Porque cada caso ali também é um caso. Sim. E aí tem muitas áreas que nem foram para frente, elas chegaram a ser estudadas, uma por falta de competência também do município, e realmente os técnicos não têm competência para determinados tipos de descontaminação, o que passa para a FEPAM, e aí também a gente queria entender essa diferença de competências contigo, e também porque o negócio a longo prazo, ele fica mais longo ainda, de 2 anos de monitoramento, Sim. mais 2 anos. Sim. Né? Legal, tá, boa. Não, é que existem graus de contaminação, né? Então, tem terrenos em que tu visita o terreno e tu já enxerga ou odor, ou óleo... Iridescência, né? Tu olha, tu tem aquela manchinha, aquele arco-írisinho dos hidrocarbonetos, né? Dos óleos. Então, assim, aqui tá contaminado. Então, na tua primeira visita, tu já enxerga aquilo. Então, tu já põe numa caixinha. Aí tem outros que não, que tu vai olhar ali e tu vai dizer, não, olha, a princípio tá ok. Eventualmente pode ter um histórico de contaminação. Às vezes o vizinho contaminou o solo freático e invadiu o teu lençol freático, mas, poxa... Não vou poder construir porque o lençol freático tem uma contaminação. E que contaminação é essa? Qual é o grau de contaminação? Não existe mapeamento dessas áreas, né, Ricardo? Foi feito um estudo que eu assisti uma apresentação, até foi uma iniciativa da Esmamus, né, de uma urbanista que fez esse estudo com os alvarás das antigas empresas ali que ocorriam no 4º distrito. Eu achei muito legal essa iniciativa. Ainda que não seja... né, preto no branco, categórico. Assim, categórico e tal. Tem indícios. Já tem um norte. Tem um norte. E, gente, devia ser super público isso aí, né? Eu também acho. É que eu não tive também acesso à informação. Eu vi a apresentação e eu achei muito bacana. De repente, até com essas verbas, esses incentivos para ocupação do 4º distrito, de repente fazer ampliar esse estudo, né? Ampliar isso, fazer vários pontos, até para tu entender a pluma de contaminação. Teve, assim, mais de um caso em que o cliente tinha contaminação, mas ele não operava com aqueles produtos. Então, olha que coisa. Sim, daí tu tem 4, 5 postos de gasolina que foram fechados. E aí a contaminação deles já era parar no teu cliente. Também outro que trabalhava com tintas, pigmentação, e o que trabalhava com transporte recebeu aquilo e não tinha tinta. A água leva isso de um terreno para o outro. A água subterrânea, né? Porque é 4º distrito, bairro Anchieta, o aeroporto, ali aquela região, né? O lençol freático é muito próximo à superfície. Tu vai ter ali questões de 1 metro, às vezes tu já tem uma água subterrânea. Então, na enchente, a gente teve uma dissipação de contaminação na cidade. enchente, muito, que o lençol fica cheio, saturado, que se chama, né? E aí pode nem que transbordar, acho que não é o termo, mas sim, fica saturado e aí vai acumulando por Falastrando. cima. Mas na enchente pode ter trazido novas contaminações. Sim, até diria que talvez o que ocorre é com... Pode sim. A resposta é sim, pode. Mas porém, eu diria que até também pode ser que tenha lavado. Entendi. De certa forma. Sim, melhorado, pode ser. Isso só investigando, realmente. Aí tu traz... bom, daí enchente é um outro cenário bem interessante, mas que
por exemplo, né, tu recebeu muitos sedimentos, né, pós-enchente, né, então a escavação, ela se faz necessária, né, e até a gente estudou um pouquinho sobre por que foi proibida a dragagem, né, então existiam empresas que estavam habilitadas para dragar, não dragavam onde tinham que dragar, que era mais difícil de dragar no meio, no leito do rio, e dragavam na margem, junto das praias, dos municípios. Aí o pessoal do judiciário falou, não, olha aqui, ó, tu tá errado, não pode mais dragar aqui. E parou o assunto, né? Mas, vou ver ali, na saída do Guaíba, que ali na ponta do Itapuã, ali se formaram ilhas novas, né? Ah, é verdade. Então dá pra ver que o Guaíba tá mais alto. Tá muito diferente. Então, assim... Então essa resistência à dragagem, ela não é correta do ponto de vista, assim... Nós moramos aqui, né? Vamos usar aqui ninguém quer, ou não sei se vamos, mas enfim, a gente já está situado, estabelecido aqui. Então a dragagem é um trabalho normal necessário, de se fazer, né? necessário. Se for em outros países, a Austrália, que é um país que tem uma consciência ambiental super bacana, eles dragam dia e noite, né? Enfim, ou Baía da Guanabara, né? Eu conheci lá a maior draga do planeta, né? Uma draga que ela tá lá trabalhando também para viabilizar aquilo. Então, acho que assim, bater contra a dragagem não é o caminho. Vamos achar outras soluções que sejam mais adequadas, né? Exato, porque é um processo também natural, né? Sim, vai sempre descer. O que daí falando de enchente um pouquinho, a questão das encostas terem vegetação, né? Isso auxilia muito, né? Para não ter o carreamento tanto desse material. Teve até um prefeito que foi infeliz em dizer, não, mas olha aqui, todas as minhas encostas tinham árvore e teve deslizamento de terra. Então ele fez uma junção do A com o B ali, ele ligou uma linha, né? Mas não é assim que funciona. Uma encosta sem vegetação, ela vai ter o carreamento daquele material muito maior, né? E a velocidade da água, pouco se fala. Sim. Então uma água que ela vem batendo numa raiz, ela vem mais devagar, ela vem devagar, e a lógico. força dela, a energia potencial dela é muito menor. Se tu vem numa encosta que não tem nenhum anteparo, gravidade, né, gente? ela se maximiza, ela vem mais rápido, e ela leva, ela quebra, ela é mais forte, né? E a quem tá aqui embaixo, no caso nós, né? A gente recebe, vai ficar pior. Não, até minha pergunta com relação à contaminação da enchente foi porque a gente tem empreendimentos que daqui a pouco estão acontecendo no Quarto Distrito, que a gente sabe. Ele ainda não ganhou força, mas estão lá acontecendo. E que daqui a pouco já remediaram seus solos e as obras estão subindo, né? E se daqui a pouco nível. Podia ter mais uma surpresa no meio do caminho. A Castelo Branco ali, ela formou um dique, né? Então... Verdade. Eu trabalhei em alguns terrenos que estão da Farrapos, entre a Farrapos e a Castelo Branco, né? E ali houve, foi trazido aterro, isso em 1950, então a Farrapos tem até umas matérias interessantes, assim, da inauguração, né? Quando a Farrapos ficou mais... Que era uma avenida, nossa, que linda, Farrapos, né? Infelizmente hoje... 5 eixos, né? Eram 5 eixos. Mas infelizmente o que aconteceu? Cadê as árvores da Farrapos, né? Não tem. Não temos. Né? É um local... Árido. Né? Feio, né? Então daqui a pouco poderíamos pensar nisso. E esse dique da Castelo Branco, ele acumulou muito daqui a pouco... contaminações que desceram e pararam ali, e que de repente sem aquele dique poderiam se dissipar mais facilmente. Então talvez com a enchente vai estar ali ainda, tá? Não sei se lavou. Tá? Não sei se lavou exatamente. Se lavou, se teremos surpresinhas. Uma coisa aqui, né? Outro, lavou, surpresinha. Porque acaba que existe incentivo, é legal e tudo mais, mas a gente acha que ele ainda não compensa exatamente, ou seja, né? Eu acho que o Quarto Distrito, a área do aeroporto, essas regiões baixas da cidade, né? A gente tem que pensar em ter áreas de permeáveis, né? Isso aí, alguns exemplos bacanas de outras cidades,
até Nova York, na China, enfim, de tu teres áreas, o Parque Mascarenhas, aquele... Uhum. Né? Da Mascarenhas. Isso, é um exemplo disso. O pessoal, que horror isso aqui. É verdade. Não, mas peraí, um horror é tu colocar o lixo aqui, meu amigo. Agora, tem várias aves que usam aquele espaço, valoriza o bairro. Com certeza. Não, tem assaltos. Não, então peraí, isso é uma questão de segurança. Pública, não é ambiental, é outra coisa. Isso, exatamente. O povo mistura todas as caixinhas. Tem até uma historinha bacana, tem várias historinhas, tá? Mas assim, muito das pessoas que não se encontram na sociedade, elas vão se esconder no mato, né? Como assim, gente? O sobrenome Silva é do latim, né? Silva então muitos ex-escravos ou índios, bugres, que não queriam trabalhar, enfim, eles tinham registrado o nome da Silva. O fulaninho da Silva, ele é do mato. Então ele não era incorporado na cidade. Entendi. E hoje em dia a gente ainda tem muitos das Silvas que são esses mendigos, esses caras que acabam achando um refúgio embaixo da ponte, perto de um rio, numa praça. Sim. Né? Mas aí... Às vezes as pessoas têm esse raciocínio que... Não, olha aqui, tem que tirar a praça porque tem o mendigo. Não, peraí, tu tá pensando errado. Tem que tirar o mendigo da praça, do mendigo, gente. E vamos ter a praça para todos nós e para o ambiente também, para a questão das enchentes. Então eu vejo isso. Quarto distrito, aeroporto, tu tens que ter essas áreas, as mais baixas, para receber esse aporte de água, né? Que sejam bacias... Pode ser bonito também, né? Fazer banhados. Claro, pode. Áreas de... Né? Sim, com certeza. Como é lá no Marinha. O Marinha é um exemplo. Marinha é assim. Tem exemplos, E até poderíamos pensar com investimento de empreendedores, contrapartidas. Eu acho que a contrapartida é a solução para resolver tudo. Ela tem que ser ampliada, entendeu? Eu vejo que é um ótimo caminho. Resolve, né? Não entra para um fundo e a gente vê e a gente vê o que acontece. Teve um case aí que a saúde pegou o dinheiro dos fundos do meio ambiente. Esses cases aí toda hora tem um case. E aí, quem sou eu para dizer assim, não pode pegar o dinheiro do fundo do meio ambiente, porque... É que em tese são fundos específicos, mas vai saber se de fato ele não está caindo no fundo e se está sendo geral. Aplicado para o objetivo que aqui veio. Então o Task é muito bom por isso, realmente. Que a gente vê. A gente vê, né? É aplicável, E é isso. Muito obrigada. Já deu? Já, gente. Faltou muito curto o nosso tempo, sabe? E a Mata Atlântica não vai... Faltou a Mata Atlântica, não. A Mata Atlântica vai ficar pro nosso próximo episódio. Tem mais, na verdade, tinham vários outros aqui que vai ficar pro nosso próximo episódio, porque nosso tempo aqui é curtinho. Mas, assim, 1000 obrigadas. Queremos, assim, agradecer demais, porque foi muito legal essa conversa, foi extremamente esclarecedora, né, Pri? Bastante. E acho que nosso público que tá aí também vai adorar, né? E pra te encontrar, onde é que as pessoas te encontram? Rede social, telefone, e-mail, endereço, o que tu quiser deixar de contato. Tem no Instagram, a gente tem uma página incipiente, temos também no LinkedIn, Reserva Consultoria Ambiental. E LinkedIn, Instagram, Facebook eu uso pouco, tem o site, né, onde tem lá o meu telefone também. Que joia. Tá, é isso aí, estamos... Então tá, muito obrigada. Eu que agradeço, uma honra. Espero o próximo. Veremos o próximo. Nos veremos no próximo episódio. E a gente se vê no próximo episódio, que vai estar imperdível também, como todos os nossos episódios são imperdíveis. Agradecemos demais a participação de vocês aqui hoje. E você nos encontra aqui na Rádio Arquitetura, quinzenalmente, toda sexta-feira às 14 horas e nas plataformas digitais YouTube, Deezer, Spotify, @escalahumana ou @Estúdio T-Talks. Maravilha. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.